Então, o que é comunidade de aprendizagem? Por que isso é importante? Vamos falar também das atividades que foram desenvolvidas na primeira semana. Vamos discutir também as propostas iniciais dos cursos que vocês vão criar. Lembrando a todos que nós vamos alocar um espaço para a criação dos cursos, seja ele aquele que se inscreveu no IDE, no MOOC ou na versão free. A única diferença é que aqueles que contrataram suporte terão um feedback. Depois, eu gostaria de passar alguns conceitos que eu acho que é importante. Por exemplo, ensino não significa aprendizagem. Por muito tempo, os professores achavam que basta ensinar, ou seja, o processo de ensino era suficiente para que os alunos aprendam. Hoje isso não vale mais. Nós precisamos desenvolver o processo por parte do professor e por parte do aluno. Ou seja, o ensino se convertendo em aprendizagem, ou seja, gerando conhecimento. Então, nós vamos falar em alguns slides, algumas coisas que eu acho interessante. Depois, vamos falar um pouquinho da semana 2, que é sobre a geração Y e a tecnologia. Em seguida, a gente abre para dúvidas gerais. Mas a qualquer momento, vocês podem interromper, abrir o microfone e digitar no chat. Aqueles que fizeram inscrição na versão MOOC ou Free, vocês podem colocar no fórum "Preciso de ajuda" e eu responderei qualquer tipo de dúvida que você tenha, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte. Dentro de uma comunidade de aprendizagem, nós entendemos que, a partir do momento que você conhece os colegas, você fica mais à vontade. Ou seja, cria-se um ambiente onde você fica à vontade para tirar dúvidas e para ajudar os colegas. Nós temos 60 inscrições nesse curso e apenas 24 apresentações. Eu acredito que talvez isso seja alguma coisa nova e talvez vocês ainda não tiveram a oportunidade. Mas eu gostaria de conhecer todos os hobbies, etc. Não há necessidade de colocar sua foto, basta uma imagem que represente você. Então, dos 60 inscritos, 33 não colocaram imagem e muitos não colocaram perfil.
Eu fico em dúvida o motivo pelo qual vocês não se sentiram à vontade nesse ambiente. Por isso que a gente cria, nesta semana inicial, uma oportunidade de um e outro para se conhecer. Nós temos um menu onde a gente oferece ajuda e também dá oportunidade para que as pessoas que precisam de ajuda possam postar. Então, como exemplo, eu gostaria de agradecer a colega de vocês, a Clélia, que identificou o problema de áudio da transmissão e postou. E, portanto, a transmissão de hoje, eu acredito que deve estar funcionando o áudio. Então, todo mundo ajudando todo mundo. Ok? No módulo 1, o que a gente tinha? Também que podia ajudar. Tem um guia do aluno, tá? Onde ele vai mostrando o que você tem que fazer nesse módulo. Eu observei que dos 60, 42 olharam isso. Então, muita gente deve estar com alguma dúvida, porque talvez não sabe qual é o caminho a seguir. Mas podem perguntar, podem mandar e-mail e a gente vai ajudando. Então, o que a gente fez nessa primeira semana? Normalmente, o que eu faço na primeira semana de curso? As pessoas não estão acostumadas com esse modelo. A gente tem que ir devagar para que as pessoas acostumem a esse novo ambiente. Então, nesse primeiro, é um teste em cima de uma leitura. Então, nós estamos treinando esse processo. E aí nós vamos aprender que existe a possibilidade de você fazer um teste e, em função do resultado desse teste, você consegue fazer as demais atividades e avaliações. Ok? Então, normalmente, eu deixo a pessoa fazer quantas vezes quiser e prevalece a maior nota. Poderia ser a média ou outra fórmula qualquer. Então, nós tínhamos 4 perguntas. As 3 são perguntas referentes ao texto. A 4ª é sobre a Olimpíada. A ideia é que todo mundo tenha condições de ir muito bem e sentir motivado para continuar o curso. Normalmente, a evasão ocorre na primeira ou segunda semana. Quem ultrapassar isso, o índice de evasão diminui muito. Ok? Então, nós tivemos 18 pessoas das 60 que fizeram essa primeira atividade com 40 tentativas. Então, apenas o item de motivação não teve um desempenho tão alto se comparado com os demais, mas todos foram muito acima da média de 5, estão todos
E parabéns. Agora, nós estamos trabalhando no N1 Bola. Qual o papel da tecnologia? Então, primeiro, você postou uma que você usaria. Depois, o nome de que você não usaria. E depois, você teria que responder 4 vezes, justificando que você usaria ou não a tecnologia que foi postada nesse fórum. Vamos dar uma olhadinha? Eu achei muita coisa interessante. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui na minha função como professor. Então, a gente mostrou nesse vídeo que a gente vai ter, que é para a semana, algumas tecnologias que estão sendo usadas. E aí, eu dei uma olhada aqui, tem muita coisa que eu não conhecia aí. Por exemplo, essas duas aqui, ó, a Lilian, genial, Miro. Deixa eu ver se elas estão aí. Lilian, Carolina, vocês estão aí? Não, né? Acho que não está nesse grupo. Deixa eu ver quem que está aqui. Pessoal, alguém não conhecia algumas dessas ferramentas aí que foram postadas aí? Ah, eu não conhecia um monte. Por exemplo. Achei bem legal. Deixa eu preciso olhar aí de novo. Ó, estou pondo aqui na tela, ó. Ah, mas não tá dando para eu ver. Tá pequeno aí, né? O Meet tem essa resolução não muito boa, né? Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver rapidinho que no curso eu volto para falar. Mas eu não conhecia um monte. Bom, pessoal, uma das coisas que o pessoal está trabalhando muito é essa parte de gamificação. Eu acredito que gamificação é um negócio muito interessante sob o ponto de vista de motivação. Além disso, eu acredito que ele desenvolve algumas habilidades socioemocionais também. Eu estou com um aluno de doutorado que está trabalhando para avaliar essas habilidades socioemocionais de jogos. Ainda existe muita dúvida o quanto ele aprende a utilizar o jogo ou ele só aprende a jogar e adquire ou não o conhecimento. Mas, se usado com algum critério, eu acredito que isso possa ajudar
bastante o andamento de uma disciplina. Por quê? A motivação é muito grande pelo aluno. Agora, eu estava dando uma olhada, eu cliquei aqui no WhatsApp e algumas pessoas já usaram e outras não usaram. Eu queria saber o que vocês acham do WhatsApp para ser trabalhado num curso, ou seja, online ou híbrido, misturando o presencial e o online. Alguém já teve alguma experiência? Maria Luísa? Professor, então, eu até mencionei aí nas ferramentas a sala de aula pelo Messenger. Essa sala de aula cria-se um ambiente de aula através dos participantes do grupo do WhatsApp, entendeu? Aí cria-se uma sala de aula, ela tem a mesma estrutura do Meet, compartilha tela, tem alguns motivadores, por exemplo, eu participei de um estágio. Opa! Seu som parou. Maria Luísa. Perdão. Eu fiz essa proposta para um estágio que eu estava fazendo. E no início da pandemia, tava assim, os professores estavam muito atarefados, então eles queriam uma coisa mais fácil. Então, eu propus essa sala de aula. Ela cria-se através dos participantes do WhatsApp, entendeu? E o link pode ser mandado para participantes que não estejam no grupo, para qualquer outro participante, seja um supervisor, um professor externo, para estar acompanhando. E nessa sala de aula pode-se compartilhar a tela, tem um monte de ícones que os alunos, por exemplo, após uma aula, eles podem estar interagindo, podem estar mostrando conteúdo ou, assim, fazendo jogos dentro da sala de aula, né? E eu coloquei que era muito complicada na questão de, às vezes, do aluno desviar a atenção. Por quê? Porque ele entra, que o WhatsApp e o Facebook são do mesmo criador. Aí, às vezes, a pessoa poderia desviar e não entrar na sala de aula, entendeu? Mas, assim, a experiência que eu tive foi positiva. Okay? E você coloca conteúdo lá ou só mais para comunicação? Isso, foi para os professores entrarem em contato com os alunos do Estado, né? Porque o que acontece? Tinham que entregar aquelas atividades do PET, pelo menos assim, chama postulado aqui em Minas, né? Os PETs do governo. Então, a única assim, interação que tinha entre o professor, aluno e o Estado para saber qual aluno estava interagindo, tinha que entregar aquelas atividades. E era um momento síncrono, no início da pandemia, que os alunos precisavam daquela atenção, estava todo mundo apavorado, né? E houve muita evasão escolar. E aí o que acontece? Com essa ferramenta, as professoras podem se comunicar, né? Aí depois logo veio o Meet, veio agora, no momento, os e-mails institucionais para os alunos e professores, o Classroom, mas naquele momento estava todo mundo atordoado e, assim, tinha que ter uma coisa bem mais rápida e assertiva no momento, entendeu? Deu certo no momento. Hoje em dia, eu creio que já desvia um pouco a atenção. Okay, obrigado, bacana, viu? Bem interessante, né? Essa experiência aí, viu? Vou dar uma olhada depois como é que funciona isso. Porque o WhatsApp todo mundo tem, né? Bem acessível, né? Isso, caso alguém quiser, eu posso ajudar. No Messenger, a gente pode fazer um tiratema, um demo no nosso grupo mesmo, lá no canal de dúvidas. É legal. Interessante, sabe? Assim, eu acho que numa turma, como diz o outro, assim, que quer estudar realmente, funciona. No caso, para crianças, por ele ter essa parte de jogos dentro da plataforma, acho que desvia um pouco. E a intenção também, o professor Dutra, no seguinte, era porque os alunos só tinham celular para estar estudando e não tinham uma internet que funcionasse melhor.
E essa sala de aula 1 do Messenger, do WhatsApp, ela, assim, utiliza poucos dados, né? Então, foi por isso a escolha mesmo. Vocês já ouviram falar do Signal? Não. É uma plataforma que é mais parecida com o WhatsApp, que não é muito difundida. O problema dela é esse. A única vez que eu me aventurei a dar aula foi pelo WhatsApp e com entrega de trabalho de e-mail. Mas não funcionou, não. Então, a gente tem que analisar, acho que a Ângela queria falar, depois eu faço um comentário. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Demorei para entrar porque eu não estava encontrando, desculpa. E eu vou falar nesse sentido também. A proposta que eu acho do WhatsApp, ou algumas ferramentas que as pessoas já dominam, é pela facilidade de dominar o ambiente digital, vamos falar, o aplicativo, né, em si. Eu acho que a principal barreira que a gente encontra do aluno continuar trabalhando e entregar e essas coisas vamos chamar, afinidade com o app, que seja o sistema. Então, eu acho que o WhatsApp, por ele já usar de outras formas, talvez seja um recurso interessante para se pensar. Ângela, coloca lá no chat o nome dessa ferramenta aí que você falou que é parecida com o WhatsApp. Eu não conheço. Não fui eu, foi a Mônica. Mônica. Ah, tá. Achei que era você, a voz estava parecida. Signal. É Signal, né, Mônica? Signal. É Signal. Eu acho. Signal. Beleza, obrigada. Ô, Dutra, eu coloquei lá no chat o nome das ferramentas que eu não conheço. Tem um monte aí que eu nunca vi. Olha, tem muita coisa interessante. Trello, Genial, Sway, Canva, Kahoot, Miro. Essas todas eu estou ouvindo agora. Eu só ouvi falar do Trello, porque eu fui fazer aula de entender no iPhone com a Marília Guimarães. Mesmo assim, ela virou e falou comigo que era uma plataforma de juntar as pessoas que trabalhavam no mesmo grupo. Então, pessoal, mas eu não queria fechar a discussão, mas eu queria só colocar uma questão que eu acho importante aqui. Nós estamos, cada um, dando sua opinião pessoal sobre a ferramenta. Isso tem um impacto muito grande. Peraí, a Ângela disse que não encontra o local da live. Eu vou colocar aqui. Não, ela já entrou. Eu passei para ela. Eu já estou aqui, já entrei, já consegui. Obrigada. Você? Eu estava achando que era outro. Tá bom. Bom, é o seguinte. Vocês observaram que cada um tem uma razão ou uma argumentação a favor e contra, mas sem uma fundamentação científica. Ou seja, nós não estamos usando nenhuma teoria para justificar uma ferramenta ou outra. Então, isso é proposital, porque ao avaliar sem teoria, a gente fica mais solto, ou seja, vai experimentando um monte de coisa. Qual o problema quando a gente não entende o papel da ferramenta? Toda ferramenta tem validade. Se ela tem validade, um dia vai deixar de existir. E aí você tem que substituir.
Se você não sabe qual é o papel dela, fica mais complicado você substituir. Então, no próximo módulo, a gente vai trabalhar um pouquinho o que a teoria fala sobre a melhor utilização dessas ferramentas. Ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos voltar. Logo em seguida, vocês colocaram algumas ideias sobre cursos. Então, nós temos aqui a Ângela, boas práticas de laboratório. Só acho que tem um microfone aberto aí. Ô, Mônica, obrigado. Ó, iniciação científica para jovem, construindo confiança através de feedback, feed forward, segurança de informações para o usuário, gamificação na educação. Esse módulo 5 ainda não sabemos ainda, mas vamos descobrir. Então eu queria abrir um pouco, dar uma olhada aqui nessas propostas e tentar, deixa eu ver quem que está aqui. Ângela está aqui e a Clélia também, né? Mais alguém? Ângela, o que você quer dizer com práticas de laboratório? É qualquer laboratório? Está fechado o microfone. Isso, abri. Estava achando. Sim, Dutra. As boas práticas de laboratórios, usadas em laboratório, são regras que toda pessoa que inicia o trabalho em laboratórios tem que saber. Mas o que acontece? Hoje existem manuais, existem livros sobre isso, geralmente são manuais, que eles são mais focados no ambiente, né? Com fotos, explicando, é como se fosse um treinamento em serviço, em hospitais, essas coisas. Mas as boas práticas é o seguinte, você entra e tem os requisitos básicos dessas práticas, como que você tem que agir, o cuidado que você tem, a paramentação, as regras de higiene, as regras de cuidado com vidro, as regras de cuidado com material solúvel, com material tóxico. Então, hoje, como é que acontece isso? Visuais, mas ninguém lê. Então, nós técnicos vivemos apagando incêndio, né? Entra lá, vai começar o semestre, vai começar a iniciação científica, aparece 5 alunos lá, oi, tudo bem, aí eles começam. Pá, daqui a pouco, vai lá olhar na pia, está desprezando material que não pode ir para o esgoto. Aí você chama, ó, vem cá, tá vendo esse material que você usou? Você sabe que não pode? Não, ninguém me falou, mas tem um manual, você não foi pedido para você? Ai, foi, mas não deu tempo. Então, é desse jeito. Então, eu acho que é importante que a gente faça uma coisa mais... É importante dar esse treinamento. E é importante saber para entrar em laboratório. Por que você usa jaleco em laboratório? É porque é bonito? Não. Por que você tem que lavar a mão numa pia e desprezar material em outra? Por quê? Porque eu gosto? Também não é. Tem um sentido, né? Então, é importante que a gente faça isso de uma forma mais dinâmica, porque ninguém lê o manual,
A gente, como técnico, vive apagando incêndio, às vezes tem coisas que estão até irreversíveis, às vezes despesou no esgoto, não dá mais para pegar, já contaminou o meio ambiente. Então, eu acho que pensar num curso de forma dinâmica, avaliando com perguntas, vendo se eles realmente leram as regras, se eles conhecem a pia X, a pia Y, por que eles acham que tem que armazenar, por que não pode armazenar um ácido perto de uma base, não é qualquer lugar no armário que você pode pôr a substância. Então, existem regras e regras, e ninguém faz. O aluno, às vezes, sai da iniciação científica sem saber como se portar no laboratório. Legal. E você acha que o formato mais adequado para essa geração seria texto ou seria vídeo? Então, eu gosto muito de fotografia, né? Tá. Faço fotografia, estou agora tentando aprender um pouco mais de vídeo. Semana passada fiz 3 vídeos lá no laboratório de técnicas, porque, tipo assim, né, foi para ontem, tem aula às 6 da tarde, às 2 da tarde a gente faz o vídeo, então... Mas eu acho que texto já tem muito, eles não leem. Os textos que existem são pobres em fotografia mesmo, só fotografia. E se tivesse vídeo, então, seria muito mais legal. Mas a gente também pode lançar mão de hoje do que eles estão fazendo. A gente pode lançar mão de podcast, né? E fazer uma coisa dinâmica. Não necessariamente ele tenha que sentar e fazer o curso sentado. Mas eu penso assim, que ele pode lançar mão, uma hora ver um vídeo, uma hora ele recebe pelo WhatsApp, outra hora ele recebe no e-mail, e pensar nesses recursos, que horas que ele vai assistir, uma hora ele acessa o YouTube, assiste, e aí tem um momento em que tudo isso, aí ele tem que vir para a plataforma. E aí ele é questionado, ele é avaliado, ele é chamado a escrever um pouco, ele é chamado a relatar o que ele fez, né? Onde ele aplicou, e eu acho bem legal isso, onde ele aplicou alguma daquelas regras, ele vai dar exemplos, porque nem tudo você aplica no laboratório todo dia. Verdade. Mas eu acho que a hora que você aplica aquilo e fala que você aplicou, aquilo lá sedimenta. E é mais ou menos o que eu faço hoje, assim, quando eu vejo que tem uma coisa errada, eu falo, você sabe dessa técnica? Vamos lá dar uma olhada, vamos ver isso. Você viu o POP desse processo? Porque a gente tem procedimentos operacionais padrões, né? E dentro dos procedimentos, no final, tem as boas práticas. Então, ele vai fazer a técnica experimental, vai lá descobrir uma nanopartícula muito chique e tal, só que ele não limpa a bancada. Entendi. E lá no final do procedimento você tem que limpar a bancada, você tem que fazer isso. Quer dizer, ele é um grande cientista, mas tem que limpar a bancada também. Senão não dá, né, meu? Então eu acho que... Ângela, que eu acho que talvez as pessoas não gostam de ler, etc. Talvez alguma coisa mais lúdica, um joguinho, alguma coisa, talvez possa ser uma alternativa interessante. Mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Tá bom? Tá legal. Eu estou vendo a Mônica falou sobre ensinar português através do Free Fire. Eu não conheço esse Free Fire. O que é isso? É um joguinho que está sendo muito difundido mundialmente. Só que ele tem uso de arma. E lá ninguém sabe falar português. E gasta dinheiro para danar. É mesmo? Então, assim,
É aquelas. Eu não estou falando mal de linguagem de comunidade, não, mas tipo assim, né? Virou fumaça. É aquela linguagem de tipo assim, traficante, viciado mesmo. Mas esse é um dialeto que usa só no jogo, né? Ou fora dele Não, também? fora dele também. Ah, Isso que é? me irrita, isso que me irritou. Eu ouvi falar com a minha sobrinha. Aí eu entrei lá, né? Tipo assim, para poder. O senhor sabe como que é jogo? Tem 10 minutos, se atinge um determinado grau. Aí 20, outro, aumenta. Aí 40, né? Você vai passar o dia inteiro jogando e gastando dinheiro. Seu pai até rouba cartão de crédito. Ah, tem que pôr dinheiro de verdade. Aham, é. Nossa, que loucura, hein? E o povo vira e fala o português muito mal de lá, que eu quase não entendo nada. Quase não entendia nada. Parei de jogar porque achei que não ia levar nada. Então, pessoal, agora a gente pode tentar ver que o jogo tem aquela ideia de desafios. Você vai ganhando ponto, vai aumentando. Então, se a gente seguisse essa mesma ideia, talvez a gente conseguiria motivar. E no último que a gente vai comentar é sobre esse da Clélia, segurança de informações. Clélia, essa área que você escolheu, ela evolui muito rapidamente. Na hora que você terminar de fazer um curso, você já tem que atualizar ele, não é isso? Verdade, nossa. É golpe todo dia que aparece onda. Apareceu esse auxílio e o povo já está dando golpe e roubando. Ai, não para. Pessoal, Mas assim, o que eu pretendo que eu fiz da outra vez é dar uns conceitos básicos e noções gerais de como a pessoa se protege, porque em geral elas não se preocupam, né? Nem com senha, nem com fornecer dados para qualquer um, abre qualquer link. Então são umas coisas bem básicas que se as pessoas seguirem, que nem outro dia surgiu um negócio de autenticação em 2 etapas para o WhatsApp. Aí eu já corri, já fiz e já passei para todo mundo. Aí já é uma coisa recente, né? Então, eu acho que você tem razão, é uma coisa que evolui muito rápido, mas se a pessoa tiver noção, aí depois ela mesma consegue procurar, né? certo. Eu acho. Eu acho, mas a gente vai conversar mais para frente. Cada 15 dias eu volto no projeto e converso um pouquinho. Mas se você tornar os próprios alunos criadores de novas formas de segurança, e aí eles começam a procurar coisas novas e compartilha com os colegas, e assim você passa um protagonismo para eles muito maior que normalmente eles possuem nos cursos. Ou seja, eles são professores também. Então, se você fizer o uso desse mecanismo, você vai conhecer muita coisa nova, como eu estou conhecendo, por exemplo, várias ferramentas aí que eu não conhecia, mas eu não precisei olhar tudo, mas eu vou conversar com as pessoas, vou aprender com todo mundo. Então, pensa nisso quando você for desenvolver o curso aí, tá bom? Ah, é legal, boa dica. Então vamos lá, pessoal. Agora eu queria passar alguns conceitos que eu acho que é importante, mas eu queria deixar aberto aí
para todo mundo. Lembrando que tenho o chat ou abrir o microfone, ok? Pessoal, essa imagem que eu estou colocando é uma imagem mostrando a sala de aula em algum lugar da Europa em 1985. O que vocês observam aí? Eu observo que o professor fica num nível superior aos alunos. Todos os alunos possuem carteira voltado para frente. A sala, ela tem uma área física, ou seja, o que você vai aprender dentro da sala de aula. Então, concordo com você, Maria Luísa, totalmente ultrapassado. Mas vamos lá. Próximo, a gente observa a forma de comunicação em 1985. As pessoas ficam um atrás da outra, ou seja, a comunicação é o aluno-professor. Eu não posso virar a carteira para o outro lado e ficar conversando com o do lado. Se eu quiser comunicar com a professora, eu tenho que levantar a mão. Essa é a forma de autorização para fazer comunicação. Eu não posso conversar com o do lado. A Mônica dizendo que o círculo é uma forma que está sendo muito usada hoje. Mas observa a forma de comunicação. É com o professor, não é com o aluno. Mas isso, Letícia, é um depósito, o aluno. E aí, o mais interessante de 1985 é esse sistema. Deixa eu só tirar esse escrito. Vocês observam que essa menina, do lado esquerdo, ela, com o dedo, ela está absorvendo um conteúdo, tá? Então, você pega o livro que a professora passou, o dedo é um sistema super sofisticado, com base na inteligência artificial, ele capta tudo que está do lado esquerdo, passa pelo braço, pula o cérebro, bypass o cérebro, e vai do outro lado, e tem uma ferramenta que chama caneta, que ela transcreve o que ele leu. Se ela fizer isso, ela vai bem na prova e na disciplina, isso em 1985, onde era baseado no conteúdo. Quanto mais você memorizava, mais você tirava nota. Hoje, isso não existe mais. Correto, pessoal? Hoje... Existe bastante ainda. Então, Letícia, isso significa um processo de ensino-aprendizado baseado no conteúdo. Só que hoje, o conteúdo, ele tá aqui, pessoal. Eu não preciso memorizar tudo. Eu quero saber o que eu faço com esse tipo de informação. Até eu já, na USP aqui,
há cerca de 10 anos, eu não dou mais prova. E antes eu dava prova que era só, se fosse fazer hoje, era só olhar na internet e pega, copia e cola. E o que acontece? Você tem que perguntar alguma coisa para ele pensar. E não simplesmente copiar. Há um tempo atrás, eu pedia para os alunos identificar problemas para resolver uma determinada situação, e eles tinham que buscar alguns conceitos na literatura. E aí observavam que eles traziam muita coisa, copiava e colava da internet. E eu mudei. Aí, o que eu fiz? Vocês têm que buscar os conceitos na internet e se expressar através de um vídeo na internet. E um vídeo público. E vocês não imaginam o resultado. Olha, o nível aumentou muito. Mesmo sabendo que a chance de alguém olhar aquilo que você falou na internet, mesmo que seja muito pequena, as pessoas tinham uma preocupação muito grande em trazer um conteúdo correto, alguma coisa bem feita. E eu achei que isso foi muito positivo. Então, hoje, eu trabalho com projetos. Você tem que desenvolver um projeto usando o conteúdo que foi ensinado em sala de aula. Deixa eu ver a Mônica. Conteúdo disso, por isso que o curso que eu fiz não deu certo. Bom, vamos lá. Aí, o que acontece hoje, pessoal? O foco é no ensino e não na aprendizagem. Então, a partir de agora, todo mundo deveria focar no que eu faço com o conteúdo e não só ficar julgando o conteúdo. Ou seja, eu começo o curso, eu tenho que dar 10 capítulos, se eu não der 10 capítulos, você é um professor ruim. Tá? E o que mostra nesse slide aí? A gente está colocando muito conteúdo na cabeça do aluno. Ele não está aguentando, ele não consegue absorver tudo. Nem o burrinho. O burrinho não consegue fazer mais nada. Por quê? Ele não consegue andar, não consegue carregar esse conteúdo, porque ele não consegue absorver tudo. Então, a gente precisa pensar, o fato de a gente ensinar não significa que o outro aprendeu. E se ao invés de você der muito conteúdo, você der pouco conteúdo e mostrar como absorver aquele conteúdo, Ângela, deixa eu repetir. Então, eu falei ao contrário, então. Antes, o foco era apenas no ensino. Então, o que importava era o que eu ensinava. Se eles não aprendiam, o problema não era meu, o problema é do aluno. Hoje, não interessa só o que você ensina, o que interessa é o que ele absorve do que você ensina, ok? Então, significa que a gente tem que ter um diálogo maior com o aluno, tentar ver o que ele aprende, o que ele não aprende e mudar a forma de ensinar. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, pelo menos nas minhas aulas, é o fato de eu
perguntar: pessoal, alguém tem uma dúvida? Ninguém fala nada. Eu fico feliz, porque se não tem dúvida, eu devo ser um ótimo professor e todo mundo aprendeu tudo. Perfeito? Não. Então, eu acho que é importante a gente ter ferramentas para isso. Ao invés de perguntar, faz um joguinho. O Mentimeter, que é uma ferramentinha muito interessante, você faz perguntas e o pessoal vai respondendo. E aí você tem uma ideia como a classe está. O Kahoot parece uma coisa mais de criança, mas ele tem como se fosse um campeonato, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, é um negócio bem lúdico. Quando eu utilizo essas ferramentas, às vezes aparece gente na minha sala, no presencial, perguntando se está acontecendo alguma coisa. Mas eles gritam, falam. Eu vou passar para vocês, durante o curso, muitas ferramentas. E a próxima atividade, a gente vai trabalhar só aplicativos. Então, a próxima tarefa, não dessa semana, mas na próxima, e depois eu tenho vários tutoriais, eu dou curso de capacitação de novas tecnologias para professores do ensino médio. E uma das coisas que eu acho interessante, Maria Luísa, é eu recuperar a atenção dos alunos. Porque, de repente, eu acho que eles usam muito celular em sala de aula, Facebook, Instagram, é uma concorrência desleal, né? Então, de vez em quando, eu faço uma brincadeira dessa, seja no curso online ou presencial, e recupero a atenção deles. E, além disso, eu ganho de brinde algumas perguntas que eu faço sobre aquilo que eu estava falando, para ter um feedback sem a necessidade de perguntar individualmente. Eu tenho um feedback de todo mundo. Tá? Então, eu acho que a gente precisa usar essas ferramentas que eles adoram e tentar tirar proveito para o nosso processo de ensino e aprendizagem. Ok? Agora vamos dar uma olhada nessa pirâmide. A gente ouve muito falar aprendizagem ativa e passiva. Se vocês observarem o método passível e tem esses percentuais de retenção, quando o aluno lê, escuta você falar, vê um livro ou vê um vídeo, o percentual de retenção é muito menor se ele pratica, se ele reproduz, debate, ensina os colegas, que é o aprendizado que a gente chama ativo. Então, se vocês conseguirem, na sua aula, não só presencial, online ou misto, tentar não só fazer a parte passiva, mas tentar envolver ou motivar os alunos, tentem pensar que eles podem ser potenciais criadores de material, de vídeo, de PDF, etc., para os próximos alunos. E a partir do momento que eles postam alguma coisa no YouTube, eles se sentem empoderados, essa palavra que todo mundo gosta de falar agora. Eles sentem que eles são importantes, o nome dele já ficou para a história. Aliás, quando eu peço vídeo, eu costumo dar um ponto extra para quem tiver mais like. Então, eles chamam a família inteira
para dar like lá e a gente vai contando aí e dar um ponto extra para os alunos. Então, fica uma brincadeira nesse processo. É muito legal. Deixa eu ver aqui. E aqui tem um conceito que chama taxonomia de Bloom, que ele tem esses 6 níveis. A gente vai comentar mais quando definir objetivos de aprendizagem. Mas ele mostra que a maior parte dos nossos cursos, a gente trabalha nos 3 primeiros níveis. Esses 3 primeiros níveis são os níveis iniciais do processo cognitivo. Os 3 níveis superiores, criar, avaliar, analisar, que a gente chama de pensamento de nível superior. E normalmente, quando a gente dá os cursos, a gente pede para o aluno lembrar, ou seja, decorar alguma coisa, que é o primeiro nível, tá? Mas nós deveríamos subir a régua. Quanto mais subir, mais você chega num nível de criação ou de pensamento do aluno melhor, tá? Então, quando ele cria, ele aprende mais, ele retém mais o conhecimento. Quando ele participa, é um nível inferior. Quando ele assiste, ele só retém 20%. Então, ao invés de você falar para ele decorar alguma coisa, fala para ele aplicar, para ele criar alguma coisa com aquilo que ele aprendeu. Então, a pergunta que você deve fazer ao longo do seu curso, em que nível de Bloom que você está querendo chegar com seus alunos? Tente, à medida do possível, subir um nível acima daquele que você está acostumado. Ok? É muito importante esse processo de a gente refletir qual o nível que a gente está. Se você está no lembrar, compreender, você está só ajudando o aluno a reter, no máximo, 20% daquilo que ele viu ou leu. Ok? Isso mesmo, acho. Reventar as práticas de imitação. Nós vamos, quando desenvolver os objetivos de aprendizagem, ensinar vocês a utilizar essa taxonomia de Bloom, para que vocês possam, só usando os verbos de cada um dessas categorias, criar objetivos maiores, ou desafios maiores. Mas não quer dizer que todo mundo vai chegar no criar. Depende do seu aluno, depende da disciplina, depende de um monte de coisa. Mas vamos tentar levantar um pouquinho a régua no seu curso, ok? E para finalizar essa parte teórica, eu queria mostrar para vocês esse livro do Orton. Ele define 3 tipos de atividades. E aí eu pergunto para você, qual tipo de atividade você vai colocar no seu curso? Por exemplo, o primeiro deles é absorção. Absorção significa a leitura ou vídeo. Então, você tem que ter material de leitura. Mas, além de ler, você tem que praticar.
Normalmente, a prática é com exemplos controlados, onde o professor já sabe o resultado. Agora, o que a gente pouco faz é tipo de conexão com a realidade. Pega aquilo que ele aprendeu e vai aplicar na vida real. Aí ele aprende muito mais fácil. Por que tem uma explicação? Tem. A explicação é o seguinte: isso que a gente aprende novo, que é a memória de curto prazo, ela fica ali por alguns segundos. Se você conseguir associar algum conceito que está na memória de longo prazo, a chance de ele reter isso por mais tempo é muito grande, porque ele conectou alguma coisa que já está incorporada na memória de longo prazo. Então, se você pega um conceito de física e aplica na sua vida real, aquilo que você está vivendo, o dia a dia, vai ser muito mais fácil de você reter se você fizer só uma experiência dentro de sala de aula. Ok? Pede para o aluno usar o material que ele tem na casa dele, tirar foto de algum fenômeno na casa dele, no trabalho dele, no caminho, e associar com o que está sendo dado em sala de aula. Isso a gente chama conexão com a realidade. Então, tente ver se você está só concentrando em absorção, to-do, e se esqueceu ou não da conexão com a realidade. Então, pessoal, isso são dicas como a gente tem que avaliar ou guiar o desenvolvimento de atividades didáticas no nosso curso. Ok? Agora, a gente... Ô, Dutra, qual que era a última lá? Eu perdi. Opa! Volta o slide, deixa eu ver. Esse material, ele foi anexado junto com o convite do Meet, tá? Então, tá lá no convite, tá anexado esse PowerPoint. Tá, beleza. Okay? Obrigada. Agora, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre acho que a gente acabou falando um pouquinho dessa semana 2, mas eu vou voltar lá um pouquinho para ver se não tem alguma dúvida em relação a isso. Então, só para diferenciar, nesse M1 Bola, nós estamos só desenvolvendo qualquer tipo de tecnologia. Nessa M1C, nós estamos vendo só aplicativos de motivação para celular e computador. Então, um é aplicativo, outro ferramentas de uso geral, tá? Então, quando a gente fala WhatsApp, a gente pode fazer um monte de coisa com ele. Quando a gente fala um aplicativo específico, a gente está falando. Agora, é muito comum a gente misturar as duas coisas, porque ambos são tecnologias, tá? Mas vamos trabalhando nisso, só pensando que o M1C são mais aplicativos aí para celular, ok? Então, nós estamos trabalhando nessa geração Y, tentando montar um curso já adaptado por essas ferramentas aí,
tá? E na outra semana, a gente dá continuidade a essa ideia, falando qual aplicativo que a gente pode usar em sala de aula para motivar ou identificar algum problema ou potencial problema durante o curso. Nós já falamos também das propostas iniciais do curso e daqui 15 dias eu volto a falar de tal forma que vocês possam avançando em relação à sua proposta de curso aí, ok? Então, para mim, é importante que a gente continue nesse ritmo, desenvolvendo as atividades, interagindo com os colegas, tá? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Maria Luísa, eu vou colocar esse material ao lado do link da aula lá, tá bom? Que aqui eu acho que eu não consigo anexar. Mas eu queria saber de vocês se alguém já usou o Wiki. Eu já usei sim uma vez. E o que vocês acham do Wiki? Eu passei para os alunos no Moodle, né? Isso. Num curso para eles fazerem uma atividade que valia a nota. Achei que foi interessante. Mas como eu não uso com tanta frequência assim... A experiência que eu tive com o Wiki, eu acho que o Wiki é uma das ferramentas mais poderosas. Por quê? Eles constroem coletivamente um material. Então, isso tem trabalho colaborativo, gestão de conflito, e ele não é tão democrático, porque as pessoas com mais poder, elas decidem o caminho do relatório final. E aí o que acontecia no meu caso? Eles reuniam fora e depois postavam o resultado final. Por quê? O Wiki do Moodle, ele permite identificar o que cada um faz. Uma vírgula, eu sei quem colocou. Então, teoricamente, ele seria uma coisa muito interessante. Mas na prática, a minha turma não gostou, não. Eles querem fazer separado, cada um faz um pedaço e eles juntam. E se eu fizer da jeito que eu estava querendo, eu vou descobrir que só um que fez ou um só corrigiu o português, etc. Kátia, o Padlet não é só para vídeo e fotos? O Padlet é colaborativo também, professor. E ele pode inserir projetos, compartilhar em redes sociais, imprimir, dentre outras funções. Mas você tem espaço para discutir ou é só postar? Tem espaço para interagir também. Eu fiz um curso na Fiocruz e uma das atividades que a gente tinha era criar um Padlet, mas era individual, né? E a gente passava para a turma. Mas eu vi que existem professores que criam um Padlet da turma, né? Eu achei bem interessante. Aí eu não sei se é igual esse wiki aí, mas eu posso colocar o que quiser, um resumo da aula, por exemplo, dessa aula, pegar um vídeo e associar. Eu tenho muitas opções para fazer lá. Isso. Então, eu recentemente fiquei sabendo desse Padlet e os alunos falaram para mim que o pessoal
está usando muito esse, e eu nem sabia que estava usando. Então agora acho que eu vou começar a usar aí. Com relação ao ambiente virtual, então a gente tem o Google Classroom, tem o Blackboard, que é pago, tem o Moodle, que é gratuito, como o Classroom, desde que você tenha a conta do Gmail. Resumindo, o Moodle é o único totalmente gratuito. Por isso que ele tem um alcance muito grande. A interface dele não é a mais legal de todas, mas ele permite você customizar, ou seja, o código é aberto, qualquer um pode modificar. Então, por isso que ele é o mais usado no mundo. A USP, ela tinha um outro programa, ela começou com o WebCT, que foi comprado pelo Blackboard, que é o ambiente virtual mais sofisticado que existe. Depois, ela passou para o Teleduc da Unicamp, e depois nós ficamos com o velho e bom Moodle. E a gente vai implementando, colocando novas funções dele, e ele atende bem, mas a interface não é a mais bonita de todas, não. Eu vou, Kátia, dar mais uma olhada nessa forma de colaboração. Mas o Wiki é assim, pensa na Wikipedia. Todo mundo vai lá, escreve um pouquinho, e alguém autoriza e fica cadastrado. Aí depois vem outra pessoa, altera um pouquinho e vai construindo alguma coisa. E se você imaginar que você vai dar um projeto coletivo e as pessoas vão trabalhar juntos, eu sei e posso dar nota específica para cada colaboração de cada um. Então, é uma ferramenta ideal, mas na prática, o pessoal não gosta, não. Eles preferem fazer fora e postar tudo de uma vez, e aí você não sabe quem fez o quê. Tá? Agora, a outra, que vem no pacote, é o fórum. O fórum, ele é super democrático. Ao contrário do Wiki, que eu vou lá, faço alguma coisa, vem o dono do grupo e apaga que eu fiz. Ele permite que todo mundo poste, mas ele não gera um produto em comum para todos, né? Então, o fórum é o mais usado em qualquer curso de AD. Agora, o fórum, ele tem 3 tipos de interação. A primeira, eu vou até postar aqui no coisa, é aluno versus professor. Essa é uma interação entre aluno e professor. O professor posta uma pergunta, né? E o aluno responde. Tem uma outra que é aluno versus conteúdo. Eu vou lá, coloco um conteúdo e faço uma pergunta. E o aluno tem que responder num fórum, ou lê o conteúdo e responde. O terceiro, que é muito pouco usado, é aluno versus aluno. O que significa isso? Você interagindo com o aluno. Eu faço uma pergunta. O aluno responde. O A responde X. O B responde Y. Eu vou lá, pergunto para o aluno A por que ele não considera o que o outro aluno respondeu. Eu começo a criar um diálogo aluno-aluno. Então,
eu tenho esses 3 tipos de fórum. Qual é o mais comum? Aluno, conteúdo. Os professores postam lá e depois nunca mais aparece no fórum. É isso que está acontecendo nesse primeiro fórum. O professor postou e não apareceu mais. Isso é proposital. Mas a forma que eu coloquei, eu incentivei não só o aluno conteúdo, como aluno, quando alguém comenta o do outro. Ok? Sim, Ângela, o fórum do Moodle. Mas isso vale para qualquer fórum. O fórum, ele tem que estar vivo. Porque se não tiver interação, faça uma pergunta individual para ele, ele manda para você por e-mail e acabou o assunto. Quando você monta um fórum, a ideia é interação. Quando você faz só aluno, conteúdo, não existe interação. E não tem interação, tem outras formas de você avaliar. Como eu fiz, explica aí direito, Mônica. Bom, vocês entenderam as 3 tipos de interação que deve ter num fórum? Por que todo mundo faz aluno-conteúdo? Porque é o mais fácil, não dá trabalho nenhum. Tá? Então, é muito importante que a gente desenvolva essa interação. O fórum é aquela discussão em sala de aula, que é muito salutar, muito interessante, onde a gente dá oportunidade para que todos possam falar e o professor vai interagindo, vai cutucando um pouco ali, faz pergunta para um, pergunta por que ele não considera o que o outro fez, ou o que o outro fez se pode ser aplicado na sua escola. Então, é importante que a gente faça um fórum mais adequado. Vocês sabem que tem uma ferramenta que chama VoiceThread. Se vocês digitarem isso aqui no Google, vocês vão ver um fórum que permite vocês participar da seguinte forma. Se eu quiser escrever, eu escrevo. Se eu quiser falar, eu falo. Se eu quiser fazer um vídeo, eu faço um vídeo. Então, você dá oportunidade para que o aluno se expresse da forma que ele acha mais conveniente. Então, por que você não usa um fórum desse tipo? Às vezes as pessoas não gostam de escrever. Então, deixa ela gravar uma coisa, deixa ela usar o vídeo. Esse VoiceThread, ele não tem nada a ver com o Moodle, tá? Ele é uma coisa fora da sala. Deixa eu colocar aqui. Ele tem, tudo tem versão gratuita, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá vendo? Um aqui está falando de vídeo, a participação dele. O outro ainda continua o mesmo, mas ele pode adicionar comentários, escrever alguma coisa, piscar. Tá? Deixa eu ver se eu acho um de verdade aqui. Ó.
Esse aqui só tem um. Ele quis falar com vídeo. Deixa eu ver. Esse aqui também só. Olha esse aqui, ó. Então esse aqui escreveu. O próximo falou alguma coisa, um áudio. Esse aqui também falou com áudio. Ah, falou com vídeo. Então, olha que legal. Você vai lá, faz um cadastro, né? Faz o registro e aí sai usando aí. Tá? Claro que... Deixa eu ver. Isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde está. Eu não achei aqui, não. Não, não é Voice Forum. É esse Voice Thread. Ok? Ó, o link é esse, ó. Depois vocês cadastram aí. Tá? Eu acho que está aberto. Ô, Mônica, o seu microfone está aberto. O Wagner, eu já usei bastante isso. Eu vou achar um desses que eu achei e eu trago para vocês na próxima aula, tá bom? Pessoal, vocês têm algum questionamento, alguma dúvida? Já está chegando próximo das 21 horas. Eu vou colocar esse, não só o material do PowerPoint, bem como essa gravação aí à disposição para vocês. Mas não esqueçam que durante a semana vocês têm que discutir e argumentar por que usariam aquela tecnologia ou por que não usaria. Tá ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção aí de todo mundo e até a próxima semana aí. Ok? Muito obrigado, pessoal.